E aí, arrebatados deste canal, hoje eu vou falar que você é o que você come. Então, meu jovem, se você come muita coxinha, muito pastel, muita batata frita, você é puro óleo. É ou não é? Mas não é o óleo da unção, é o óleo da cozinha mesmo, tá? Então, o que devemos comer? Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, Jesus diferencia o alimento natural e o alimento espiritual. O alimento natural, pão. O alimento espiritual, a palavra de Deus. Então, a tese você é o que você come é confirmada. Se a gente se alimenta da palavra que é viva, poderosa e eficaz, nós seremos poderosos e eficazes em nossas vidas. Desse jeito, a gente pode comparar a palavra com proteína. A proteína significa primazia, e a palavra precisa ser a primazia. Ela precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Até porque a Bíblia diz que nós precisamos guardar a palavra de Deus no mais íntimo do nosso coração, ou seja, do nosso espírito. Assim, como a gente pode comparar a proteína com a palavra, a gente também pode comparar o nosso músculo com o espírito. O músculo, na época que eu estudava, eu vou explicar de uma forma bem leiga. O músculo ele é preenchido por proteína, e essa proteína ela é ativada com a prática de exercícios físicos. Esse músculo ele é definido. Então, da mesma forma acontece com o nosso espírito. O nosso espírito é preenchido com a palavra de Deus, e com a prática da palavra a gente passa a ter um espírito definido conforme a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos entender como nós nos alimentamos da palavra e como nós praticamos a palavra. Então, o primeiro ponto é como nós nos alimentamos. Ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, definitivamente nos alimentando dela. E como nós praticamos a palavra. O segundo ponto, nós praticamos a palavra obedecendo o que ela diz. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Por isso, é fundamental que a gente acredite na palavra, que a gente tenha fé na palavra. Até porque a obediência, que é a prática da palavra, ela provém da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o alimentar da palavra e a obediência, que é a prática, elas encontram equilíbrio por meio da fé. Então, por que esse equilíbrio entre alimentar da palavra e praticar a palavra é importante? Porque não adianta a gente só alimentar e não praticar. Isso seria uma espécie de obesidade espiritual. Por isso, a Bíblia diz que nós não podemos ser ouvintes negligentes, e sim operosos praticantes. O que é ouvinte negligente? É aquele que só se alimenta, mas não pratica. E o que é operoso praticante? É uma pessoa comprometida em obedecer à vontade de Deus. É a pessoa que se alimenta e a pessoa que pratica aquilo que a Bíblia diz. Eu vou te dar um exemplo. Se uma pessoa que não tem os músculos definidos e olho para uma pessoa que tem os músculos definidos, eu olho para ela e falo assim: ei, deixa eu te falar, qual é a sua dieta? Aí ela diz: a minha dieta é baseada em proteína, tá? Ovo e frango. Aí, beleza. Dá-lhe ovo, dá-lhe frango, dá-lhe ovo, dá-lhe frango, dá-lhe ovo, dá-lhe frango. A pessoa me fala oi, eu falo cocoricó, de tanto ovo e frango que eu comi. Eu vou ter o mesmo resultado daquela pessoa? Não, porque o resultado daquela pessoa foi condicionado pelo equilíbrio entre a alimentação e a prática de exercício físico. Por isso também é importante que nós estejamos equilibrados na alimentação da palavra e na prática da palavra também. Tem um pastor que eu admiro muito, ele se chama Thiago Borba, e um dia ele ministrou sobre o equilíbrio entre a palavra e o equilíbrio entre o caráter. E hoje eu vou pegar o mesmo parâmetro do equilíbrio entre a alimentação da palavra e a prática dela. Existem pessoas que têm boas práticas, bem intencionadas, elas fazem o bem, bem intencionadas, elas fazem boas obras, mas por elas não terem conhecimento da palavra, por elas não estudarem, não lerem, não ouvirem, de fato não se alimentarem da palavra, elas apenas fazem essas boas práticas, essas boas obras por ritos ou tradição. Essas pessoas simplesmente são apenas religiosos. Além disso, tem outras pessoas que elas conhecem muita palavra, elas leem a Bíblia em de Gênesis a Apocalipse 1111 vezes, são aquelas pessoas que leem a Bíblia no grego, no hebraico, todas as línguas, porém
elas não praticam o que a palavra diz. Essas pessoas simplesmente são hipócritas, porque elas sabem o que deveriam fazer, mas elas não praticam. O cristão precisa ter equilíbrio entre a prática da palavra e a alimentação da palavra. É este equilíbrio que nós precisamos encontrar diariamente na nossa alimentação e na nossa prática. E o quarto e último ponto nos serve para lembrar que este equilíbrio é muito proveitoso. Porque a palavra diz assim: o exercício físico tem o seu proveito, mas a piedade em tudo é proveitosa. Piedade significa fidelidade a Deus, ou seja, a exata expressão deste equilíbrio entre a alimentação e a prática. É um comprometimento em obedecer a palavra de Deus conforme a vontade dele. E a Bíblia ainda nos diz que a palavra é saúde para todo o nosso ser. Ou seja, esse equilíbrio entre alimentar da palavra e praticá-la nos preserva no corpo, na alma e no espírito. E eu finalizo com aquilo que Jesus disse em João 14:21, onde ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Pra gente não ter dúvida, ele diz no verso 23, se alguém me ama, obedece a minha palavra. Então, mais uma vez, este equilíbrio entre alimentar da palavra e praticar a palavra de Deus manifesta, evidencia, expressa o nosso amor ao nosso Pai, o nosso amor ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você está assistindo pelo YouTube, dá aquela elevada no polegar, famigerada polegada. Se você está assistindo no IGTV, libera esse amor, libera o coração aí, tá? Então curta, compartilhe e comente, por favor, ajuda aí a comunidade, tá bom? E é naquele esquema, se Jesus não voltar antes, até a próxima. Se Jesus voltar, até a glória. Fica na paz e até mais. Deixa eu falar, aproveitando a pauta da comida, quando eu tenho uma comida assim que é muito boa, eu faço questão dos meus amigos experimentarem, tá? Se você gostou desse vídeo, faça questão dos seus amigos experimentarem. Não vai ser egoísta e querer esse canal só pra você, hein? Ai, 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 compartilha aí. Poxa vida, compartilha aí, ajuda aí a comunidade. Tá bom? Então é isso. Manda um abraço pra sua mãe, pro seu pai. Saudade deles, viu, querida? Tchau, até a próxima. Beijo, beijão. Tá certo? Beijão. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, pode ir. Beleza? Tá ok. Sua tia Creuza. Beijão pra ela também.